Bem, pessoal, essas questões 10 e 11, elas são muito repetitivas, tá? Eu vou fazer um aqui como exemplo e o resto eu vou fazer numa planilha eletrônica para não perder muito tempo de vídeo. Agora eu gostaria de fazer algumas observações, principalmente nessa décima. É o tipo de questão que se cai no concurso e você não pode usar uma calculadora, realmente é muito ruim, porque o desvio padrão não é nem um pouquinho agradável. Mas felizmente, ó, as amostras são pequenas, só tem 3 valores em cada amostra. E de certa forma você consegue sim calcular tranquilamente o desvio padrão aí. Você nem precisa fazer o cálculo, tirar a raiz quadrada, porque pelos valores envolvidos você vai sim conseguir perceber qual vai ser o desvio padrão que vai ser maior. Só que uma observação, nós vimos que tem aquele coeficiente de variação, certo? E para que serve o coeficiente de variação? Para eu comparar a variabilidade quando a média é muito discrepante ou quando as unidades envolvidas são diferentes, que é o caso aqui, ó. Para eu dizer qual dessas amostras tem a maior variação, não basta só olhar o desvio padrão delas, tá? Eu teria que fazer o coeficiente de variação. A questão não está falando de nada disso, é só para vocês não pensarem, eu calculei o desvio padrão desse aqui é maior, esse aqui tem um maior coeficiente de variação. Não é necessariamente, tá? Porque são dados bem diferentes aí. Você precisaria usar o coeficiente de variação. Então, como eu disse a vocês, eu não vou calcular uma por uma. Eu vou escolher aqui alguma específica, tá? Qualquer uma aqui, gente, ó. Elas vão ser bem parecidas, tá? Então, eu vou usar uma, vou calcular aqui inteira. Vou fazer dessa 4 aqui, que parece a mais complicadinha, tá? E vou fazer duas. Pronto, vou fazer esta 4 e vou fazer a 2, que pelo que eu estou vendo, vai dar exatamente o mesmo valor da primeira, tá? Quando a gente chegar lá, vou fazer a 4 primeiro. Ó. Vou calcular a média. Por quê? Porque para calcular o desvio padrão eu preciso da média. Então vamos lá. Como é que eu calculo a média? São 3 valores envolvidos. Ó. Somo todos os valores e divido pela quantidade de valores. Então, menos 5 mais 10, 5, mais 25, 30, dividido por 3, 10. A média é 10. Como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Eu calculo a variância e depois tiro a raiz quadrada da variância. Aí eu tenho o desvio padrão, certo? Então vamos lá. Vamos calcular esta variância. Como é que eu calculo a variância? Como é que eu calculo a variância? Eu pego cada valor e subtraio a média. Ou vice-versa, eu pego a média e subtraio cada valor. Elevo ao quadrado e somo. Somo com todos os outros. Ó. O próximo é o 10 menos a média elevado ao quadrado. O próximo é o 25 menos a média elevado ao quadrado. Vou dividir isso por quanto? Por 3, porque são 3 valores envolvidos. 3. Pronto. Aqui, ó, menos 5 menos 10 dá menos 15. Quando eleva ao quadrado, vai ficar positivo. 15 ao quadrado é 225. Mais 10 menos 10, 0 ao quadrado, 0. Mais 25 menos 10, 15. 15 ao quadrado, 225. Tudo isso dividido por 3. 225 mais 225 dá 450. 450 dividido por 3 dá 150. Calculando o desvio padrão, é só pegar a variância e calcular a raiz quadrada da variância, certo? Então, calculando a raiz quadrada de 150, ou seja, da variância, eu vou ter 150, calcula a raiz quadrada, 12,25, aproximadamente 12,25. Pronto. Olha só, para essa primeira, 0 mais 1 mais 2, 3, 3 dividido por 3, 1. A média é 1, tá? Aqui, veja só, na outra você tem que a média, ó, 26, 27 e 28. A média já está de cara também. A média é 1 também, tá? Então, a média nos dois vai ser 1.
E quando você pega cada um dos valores, ó, lá na primeira, na segunda, tá? Na segunda, vou calcular, a média a gente já viu que é 1. A média é 1. Vou calcular o desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão? Bem simples. Veja só, 26 menos 27 elevado ao quadrado, mais 27 menos 27, opa, é isso, tá certo, elevado ao quadrado. Eu não sei se eu acabei de falar que isso aqui, a média é 1, a média é 1 aqui, tá? Aqui a média vai ser 27, só que o resultado vai ser bem parecido. 28 menos 27 elevado ao quadrado. Olha só. Lá quando eu pegava 0 menos a média é o que? 1, vai dar menos 1. Aqui é bem parecido porque eu tenho 26 menos 27 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui, ó, 27 menos 27 dá 0, 0 ao quadrado, 0. E por último eu tenho 28 menos 27 dá 1, 1 ao quadrado, 1 dividido por 3. Vai dar 2 sobre 3, que esse aí a gente já está cansado de saber, né? Aproximadamente 0,67. Por que eu digo que é meio óbvio? Porque aqui nessa primeira você vai ter praticamente as mesmas coisas. Você vai ter, ó, a média é 1, tá? Só que 0 menos 1 ao quadrado. Você vai ter... Calma, desculpa, eu não terminei lá nessa... Eu não terminei aqui ainda, tá? Porque eu não estou calculando a variância, eu estou calculando o desvio padrão. Faltou tirar a raiz quadrada, certo? Eu esqueci de colocar aqui, ó, raiz quadrada, e eu tenho que calcular a raiz quadrada aqui para achar o desvio padrão. Mas voltando aqui para essa primeira, que seria mais ou menos o mesmo caso. Ó, 1 menos 1, porque a média também é 1, né? A média a gente já viu que é 1. Calculando a média aqui para esta primeira, a gente viria que é 1. Então, a gente tem 2 menos a média. E aí teria mais, os mesmos valores, ó. 0 menos 1, 1 ao quadrado. 1 menos 1, 0. E aqui eu teria 2 menos 1, 1. Então, vai dar o mesmo valor tanto na amostra 1 quanto na amostra 2. Esquece. Bom, lembrando que eu calculei a variância aqui, deu 0,67, tá? 0,67. Então, já vou aproveitar que eu estou aqui. Ó, 2 dividido por 3, aproximadamente 0,67. Quando eu calculo a raiz quadrada, vai dar aproximadamente 0,82. 0,82. E pelo que a gente acabou de ver, eu acho que é perfeitamente compreensível que é 0,82 para essas duas primeiras, tá? Vamos fazer no Excel? Então aqui no Excel eu coloquei a amostra 1, a amostra 2, coloquei os valores. Vou calcular aqui, ó, desvio padrão. Quando você vem calcular o desvio padrão, ó, desvio. Professor, eu não sei qual a função para calcular desvio padrão. Eu não sei qual a função que faz alguma coisa no Excel. Bom, você pode chegar aqui, clicar, ó, na barra de endereço função, procurar a função específica do que você quer trabalhar, tudo, financeira, data, hora, estatística, né? E aí procurar num grupo menor, mas ainda assim é muita função. Você pode até procurar por uma função, mas se você não conhece muito bem, fica difícil. A melhor forma mesmo é você chegar na internet e pesquisar na planilha eletrônica que você está usando. Por exemplo, desvio padrão Excel. E aí, você vai encontrar várias possibilidades de pesquisa, inclusive vários vídeos que podem ensinar vocês como trabalhar mais especificamente com as funções, tá? Aqui, igual desvio. Bom, quando eu vou calcular o desvio, tem o desvio amostral e o desvio padrão populacional.
Tem diferença? Tem. Uma pequena diferença entre os dois. Nós estamos trabalhando só com o populacional. A questão está falando de amostra, mas nós só estamos trabalhando com a fórmula do populacional, tá? É esse aí que nós vamos usar. Ia influenciar o resultado final? Não. Não ia influenciar o resultado final, mas, assim, para saber qual que tem o maior desvio padrão, não ia, porque a diferença acaba sendo correspondente em todos eles. Mas a gente está trabalhando com o desvio padrão populacional sempre, tá? Pronto. Venho aqui, aplico nas demais, vou diminuir o número de casas decimais, ó. Ficou bem parecido com os valores que a gente tinha. E se tivesse caído uma questão dessa num concurso, ia ser muito difícil? Não, pessoal, porque você ia calcular aqui, ó, você podia nem calcular a raiz quadrada. Você não precisa chegar na raiz quadrada. Quando você chegasse aqui na variância, calculasse na variância, você teria aqui para essa primeira, que a variância ia dar 2 sobre 3. Na segunda, você também ia ver de cara que ia dar 2 sobre 3. Nessa terceira, você ia ver que era um número pequeno também, tá? E não ia ficar um número muito grande. E depois você calcular a raiz quadrada. Você não precisava calcular a raiz quadrada, que realmente fica difícil. Bastava calcular a variância. Quando a variância é maior, o desvio padrão também vai ser maior, certo? Porque você vai calcular uma raiz quadrada. Então, não teria muita dificuldade, desde que você soubesse, é claro, calcular a variância. Bem, olha só. O que eu falei sobre coeficiente de variação? Porque a questão pediu qual é o desvio padrão maior. Óbvio que o desvio padrão maior está na amostra 4. Está resolvido o nosso problema. Só que olha só. Não posso dizer que é que tem a maior variação, tá? Porque as amostras, as médias são muito diferentes. Cadê a média? Vamos calcular a média. A gente teria calculado a média para chegar na variância, né? Então, vamos calcular a média. Quando você calcula a média dessa primeira aqui... Ué? Gênio. Igual média. Pronto, calculei a média dessa primeira. Média 1. Olha, veja que diz o padrão aqui deu 82 e aqui deu 0,82. A média aqui deu 27, a média aqui deu 1. O desvio padrão é o mesmo para essas duas primeiras, tá? Só que a média de um é 1, a média do outro é 27. É uma diferença bem grande. A média aqui deu 1003. E aí você pensar qual dessas amostras tem a maior variabilidade? Bom, para mim está óbvio que é essa última aqui. Só de olhar, não preciso nem calcular a média, nem desvio padrão, nem nada para dizer que esta aqui é a que tem a maior variabilidade. Mas enfim. Aí você olha o desvio padrão e pensar que tem a maior variabilidade, por exemplo, é esta última, depois esta terceira, e essas duas aqui têm a mesma variabilidade. Não tem, porque são amostras muito diferentes, são provavelmente medidas, unidades de medidas diferentes, e olha que a média é muito discrepante, tá? Então não posso comparar coisas tão diferentes só com o desvio padrão. O que a gente usa então? A gente usa o coeficiente de variação. Como é que eu calculo o coeficiente de variação? Eu pego o desvio padrão e divido pela média. Só que eu vou dar esse resultado em porcentagem, tá? Que é o multiplicar por 100%. Ó, pronto, tá aqui. Perceba que o coeficiente de variação para essa primeira é 82%. É muito alto, tá? Por quê? Porque a média é 1. E o desvio padrão é quase a média. Bom, é exatamente 82% da média, né? Já para essa outra aqui, a média é 27 e o desvio padrão é de 0,82. 0,82 em 27 é quase nada, gente. É 3% aqui, ó. Nessa última aqui, você vai falar é zero? Não, não é zero, né? Mas olha só, a média é 1.003. O desvio padrão é de 1,25, que você só de olhar ficaria pensando que as outras desviam menos, né? Porque o desvio padrão é menor. Mas olha só, quando você calcula o desvio padrão, o coeficiente de variação, você tem que até aumentar o número de classes decimais para ver por quê. Porque esse desvio padrão para uma média tão grande é irrelevante. Já essa outra aqui, ó, desvio padrão é maior do que a própria média. Meu Deus, que absurdo. Bom, como eu disse para vocês, nesta última aqui, vamos fazer no Excel.
Já coloquei os valores todos aqui. Ele está pedindo para você calcular média. Está pedindo para você calcular desvio médio. Variância. E desvio padrão. Bom, o desvio médio, para quem não lembra, vamos fazer aqui rapidinho, escolhi uma para fazer. O desvio médio é só o seguinte, você calcula a média, tá? A gente calculou a média dessa última aqui, a gente viu que era 10, tá? Nessa quarta amostra a gente viu que a média era 10. O que você pega? Para o desvio médio, você pega cada valor, subtrai da média e calcula o módulo. Mais, e aí soma todos eles, ó. Esse valor menos a média, calcula o módulo. Mais este valor menos a média, calcula o módulo. E aí divide quantos valores? 1, 2, 3, divide por 3. Aqui eu teria 15, ó, menos 5 menos 10 dá menos 15. Módulo de menos 15 é 15. Aqui eu teria 10 menos 10, 0, módulo de 0 é 0. 25 menos 10, 15, módulo de 15 é 15. Eu teria 15 mais 15, 30, dividido por 3. O desvio médio também é 10. A média é 10 e o desvio médio é 10. Cada valor está desviando em média, de forma média, 10 unidades da média, tá? Esse é o desvio médio. Será que o Excel faz essa conta? O Excel tem uma função para calcular o desvio médio. Ah, eu não vou nem olhar. A gente já viu ali, foi a primeira que apareceu, inclusive, quando eu comecei a digitar. Ó, igual média, seleciona aqui os valores, ele calcula a média desse grupo de valores. Vou aplicar para os demais. Tá aí. Vocês podem conferir depois os resultados. Desvio médio igual desvio. Pronto, apareceu, tá? Nem sempre, como vocês já viram em outros vídeos, o nome da função coincide com as iniciais, com um nome parecido, tá? Ó, desvio médio. Tá aí os desvios médios. A variância. Quando você começa aqui com a variância, o natural é ficar confuso, né? Ó, tem variância amostral e variância populacional. Só quando eu dou uma olhada no nome, ó, calcula a variação com base na população total. Lembrando que a gente está usando a fórmula aqui para população, tá? Apesar da questão estar falando de amostra, a gente está usando a fórmula para população. Então, por isso que eu estou trabalhando sempre com a população. Bom, quando você olha essa variância, como eu estava dizendo, quando você olha o nome ali, você fica em dúvida se realmente, ó, ele não fala de variância em momento algum. Então você vai lá e dá uma conferida no Excel ou na internet para ver se realmente isso aqui é a função para calcular a variância. Como a gente já sabe de aulas anteriores, eu vou simplesmente calcular. Ah, professor, e se eu não tiver com a internet na hora? Bom, tudo bem. A gente sabe que o desvio padrão, eu usei isso aqui, ó. Vou calcular o desvio padrão. Desvio padrão agora. Desvio padrão populacional, que é o que a gente vem trabalhando. Calculei aí o desvio padrão. E aí, será que realmente aquele negócio que eu calculei aqui em cima era a variância? É só você lembrar que a variância é o desvio padrão ao quadrado, né? Na verdade, você usa a raiz quadrada da variância para calcular o desvio padrão. Então, eu vou calcular aqui, ó, raiz, essa aqui, ó, raiz de 2,8 coincidiu. Será que coincide para todas as outras? Coincide. Se eu calculasse a raiz quadrada desses valores aqui, ó, daria o desvio padrão. Então, algo me diz que, apesar daquele nome esquisito que ele colocou, sim, aquela era a fórmula para variância.